Tudo bem com você? Este é mais um programa da série Eles Ajudaram a Escrever a História do Rádio no Brasil. E nesta série nós temos Vozes do Brasil, que é o programa em que a gente entrevista, conversa, bate papo e fica sabendo da vida das pessoas, no bom sentido, na vida profissional, dessas pessoas que falam para a gente, que emocionam a gente, que contam o que elas sabem e nos ensinam, nos orientam através do rádio. Então, hoje nós vamos, mais ou menos, nós vamos do Guarujá para a Grécia. E aí nós vamos descobrir coisas que pouca gente sabe. E quem souber, só reforça a sua informação. Vem aqui para cá, para a tela, meu amigo Delfis Fonseca. Olá, Luiz Fernando Marioca, meu diretor. Oi, pessoal do outro lado, acompanha sempre aí a sua live, os amigos, os colegas de rádio e o trabalho que você está fazendo, Luiz, que, bom, como sempre, né? Você sabe, eu sou fã do que você faz, você sabe inovar e agora está controlando o microfone como ninguém aí nas suas entrevistas, nos bate-papos, muito bacana. Uma honra estar fazendo parte aí desse seleto elenco de convidados que você tem nas suas lives, viu, Luiz? Nós estamos homenageando o Rádio Centenário, e para isso é importantíssimo a gente conversar com quem durante muito tempo trabalhou no rádio. O pouco que eu sei da sua vida é que você nasceu no Guarujá, estou certo? Quase. Quase. Onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo, eu morava no Guarujá, minha mãe morava no Guarujá, e ela já tinha tido um filho, meu irmão, Dáfnis, que também passou por esse nosso veículo aqui, passou também pela televisão, hoje está morando em Santos e não está mais na área, então ela já tinha o meu irmão. Quando eu estava para nascer, ela morava no Guarujá, lá na Praia das Astúrias, e ela falou, não, vou para São Paulo porque eu quero que o Delfis nasça também em São Paulo, porque o irmão dele nasceu lá e tudo mais. Então ela veio para São Paulo, eu nasci aqui em São Paulo, no Ipiranga, e aí voltei para o Guarujá, né, bebezinho. Mas é essa história, eu nasci em São Paulo, embora minha mãe morasse lá no Guarujá na época então em que eu estava para nascer. Você foi gestado, que é uma palavra da moda, no Guarujá. Né? Você tem o espírito da praia e etc. Ah, total. Agora, total. Por que no começo eu falei da Grécia? Seu irmão Dáfnis, você Delfis. Né? Vou contar uma coisa curiosa. O meu sobrenome sempre foi Malhoca com 2 Cs. E vou contar mais uma coisa que eu aprendi no meio do caminho, mesmo sem fazer curso de italiano. Se o meu nome tivesse um C só, como eu usei durante muito tempo, a pronúncia seria Malhoca, fechado. Já que eles não usam circunflexo, acento grave, não usam crase, nada, então o Malhoca era com um C só. Se tivesse 2 Cs, ou seja, uma consoante dobrada depois de uma vogal, indica que essa vogal deve ser aberta. Ok, aprendi isso aí. Mas meu pai, quando veio de Mococa, onde ele nasceu, para São Paulo, ele ouviu, ele já era grande, já tinha todos os seus documentos em ordem, mas ele ouviu do tabelião o seguinte, olha, eu vou registrar você aqui, mas não se esqueça que na nova ortografia as consoantes dobradas acabaram, o PH acabou, farmácia agora é com F mesmo, então nós vamos acertar o seu nome com um C só. Isso me deu não só um trabalhão, como mais de $500 eu tive que gastar para um advogado poder me fazer voltar ao Malhoca, para depois eu ter a possibilidade de buscar ou tentar o passaporte da Comunidade Europeia, que eu consegui, hoje eu também tenho a cidadania italiana. Agora, vamos falar da Grécia, que está ali perto. Né? De onde a mamãe e o papai acharam esses nomes, Dáfnis e Delfis? Eles eram fãs das ilhas gregas?
Mais ou menos isso. Meu pai, ele lia bastante, enfim, e o nome do meu irmão, Daphnis, veio de uma dessas leituras aí, enfim, de livros, não só livros gregos, mas tinha alguém lá na história bíblica que me parece que era um pastor ou algo assim, que tinha esse nome Daphnis, né? Embora Daphne, sem o S, seja um nome relativamente, não é, conhecido para mulheres, né? Tem até a Daphne lá do Scooby-Doo, né? Mas Daphnis com o S é um nome masculino. Pelo que me consta, só é um nome masculino e de pouquíssima, né? Eu não conheci outro Daphnis, como também não conheci outro Delfis, embora aí pela internet tenha algum Delfis, xará meu aí. Então, Daphnis foi um nome que meu pai tirou da literatura. Mas se eu falar como é que foi o meu nome, é uma coisa que eu não falei, acho que em muitas ocasiões, não, mas eu vou falar agora. Ele não é nada assim, romântico, não é nada glamuroso, mas eu vou falar. A minha mãe pensou, poxa, eu já tenho um filho chamado Daphnis, ele é 4 anos mais velho que eu. Puxa, o meu outro filho, eu não vou poder, sei lá, colocar Paulo, Roberto, embora eu goste desses nomes, né? Minha mãe falava, né? Eu não podia colocar, ficar uma coisa muito diferente, eu preciso arrumar um nome compatível. E aí foi, e pensava, e aí nessa lista de nomes, ela tem essa lista até hoje, tinha nomes assim, estranhíssimos, né? Muito mais estranhos do que Delfis. E aí ela passando na 9 de julho, para ir trabalhar. Minha mãe foi bancária, né, durante praticamente a vida toda. Então, ela passando de ônibus ali, ela viu uma placa na 9 de julho, esquina com a Lorena. Em breve, aqui, Edifício Delfis. Esse prédio existe até hoje, né? E aí, então, ela falou, nossa, Delfis, olha, Daphnis, Delfis, puxa, combina, é compatível, legal. Beleza, e anotou, e acabou ganhando a concorrência o nome Delfis. E tá lá o meu edifício até hoje, na esquina da Lorena com a 9 de julho. Não sabia, realmente não sabia. Não, quase ninguém sabe disso aí. Agora, numa rápida pesquisa, saber. a produção acaba de me informar aqui que Daphne, com E, é um nome feminino da mitologia grega e também foi um nome, significa loureiro. Sim. Loureiro. Acho que é isso aí. Foi um nome utilizado também na Bíblia. Isso. Delfis, sem o S, é uma parte de uma linguagem de computação. Computação, exatamente. Hoje então, né? Na época não era. Ou seja, vocês acabaram até ajudando, né, a disseminar nomes que talvez não fossem tão famosos ou tão repetidos assim. Mas eu devo, só para complementar, falar que na família Malhoca existiu um Delfo, um tio, irmão do meu pai, que não sobreviveu, ele morreu com poucos meses, e Sim. o Filelfo, que foi até 90 anos, e também era daquelas ilhas gregas lá próximo da Itália. Como o meu avô era bem siciliano, então ali ficava bem próximo, guardava o nome. Eles tiveram 8 filhos. Para ter uma ideia, eles se esqueceram, não sei em que ponto, um filho chamava-se José Armando, mais velho. Aí nasceu meu pai, eles puseram o nome de Armando, sem José. Sim. Imagina em casa a loucura que era para saber quando era um, quando era outro, que não era mesmo. Mas, enfim. Muito interessante. E você sabe que Delfis também só para complementar, já que estamos falando disso, Delfinus Delfis. Exatamente como escreve o meu nome, Delfis, com PH. Delfinus Delfis é o nome científico do golfinho, aquele golfinho mais comum, né? Aquele golfinho com cara de amigão, né? Eu imitava o golfinho. Esse golfinho aí é o Delfinus durante muito tempo a alegria de todo mundo na Disney, infelizmente não está permitido. Bom, agora vamos falar da vida profissional de Delfis Fonseca. O Fonseca é seu sobrenome verdadeiro, o Delfis também é nome, embora muita gente, por causa do PH ou qualquer coisa assim, possa imaginar que é um nome
suposto nome artístico, fictício, mas casou artístico. bem, é sonoro, é bom de ouvir e tal. Como o Aham. rapazinho, o Delfis, que morou no Guarujá, depois veio para São Paulo, como é que ele se descobriu comunicador? Caramba, Luiz, ó, é uma coisa louca essa história. Eu uso muito a minha própria história nos treinamentos, cursos que eu dou para apresentação, desinibição, apresentação em rádio, TV, em palco e tal, porque eu fui um cara extremamente tímido desde sempre. E eu acho que quem é tímido, e eu sou tímido ainda, mas para minha profissão, para minha atividade, obviamente, eu exerço e coloco a timidez lá no deixo da porta para fora do estúdio. Mas, embora muito tímido, eu era aqueles alunos que jamais levantaria a mão na sala de aula para fazer uma pergunta, detestava apresentar alguma coisa em sala de aula, ficava extremamente vermelho, quase roxo. Mas, em contraponto com esse meu comportamento, eu era um cara que amava rádio, música, televisão, tudo que se referia à comunicação. Porque minha mãe e minha avó, eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó, tendo o meu irmão mais velho, 4 anos mais velho que eu. A minha mãe se separou, eu tinha 2 anos. E então eu cresci ouvindo música, ouvindo minha mãe cantar, que ela cantava maravilhosamente bem, é viva ainda, hoje já não canta muito, está mais tranquilinha, mas está com saúde, graças a Deus, está lá em Santos. Mas ela cantava maravilhosamente bem, poderia ter sido uma estrela do rádio sem dificuldade, né? Mas ela teve uma vida difícil, uma vida bastante simples e tal, minha avó também da mesma forma, mas elas adoravam música, rádio, televisão, e eu cresci nisso. Então e minha mãe assim era de Bach e Beethoven a Roberto Carlos, Benito de Paula. Então, é, permita-me uma intromissão. Liga para ah, ela e fala que daqui mais alguns dias vão abrir as inscrições para o The Voice mais número 2. Vou falar para ela. Ela já está na casa dos 80 e tralalá, mas 84 anos, mas eu vou ver se ela consegue se inscrever lá. Mas enfim, e nessa história, não é, de ouvir música, de cantar, adorava rádio. Eu acordava ouvindo, na época eu lembro lá, o nosso Eli Correia, o Gil Gomes, o Zé Bétio, o Edson Guerra, o Barros de Alencar, enfim, aqueles nomes, né, incríveis do rádio. Eu acordava, o Silvio Santos, né, eu vi muito Silvio Santos no rádio, enfim, e isso sempre me impactou, né, eu tinha uma coisa na cabeça, eu adorava tudo isso, mas eu pensava, eu sou um cara tão tímido, meu Deus, como é que eu vou conseguir falar diante das pessoas, ou me comunicar, né, sem ter uma parada cardíaca, ou quase isso. É, e aí, mas isso sempre ficou na minha cabeça, então uma vez eu fui cantar num programa que teve no Guarujá, um festival de verão que teve no Guarujá, e era um programa que o Chacrinha ia comandar lá nos bairros, né? Depois ia ter um show na praia e tal. E me deu uns 5 minutos, falei, pô, eu vou cantar lá. Putz, será que eu vou conseguir? Bom, aí fui na seletiva, participei, fui classificado, tarará, e fui lá me apresentar no programa. Foi um barato, aquilo para mim foi um choque, mas ao mesmo tempo eu falei, pô, eu posso, né? Olha só, eu subi no palco, cantei e não morri, tô aqui, pô. Então eu posso. E aí me veio a história, falei, puxa, eu vou na rádio local, né? Eu vou na rádio do Guarujá, na Rádio Guarujá Paulista, da cidade do Guarujá. E fui, né? O filho do dono da rádio, o Tuca Júnior, que é um radialista muitíssimo conhecido na cidade até hoje, era meu colega de classe, né? Então eu falei, puxa, será que eu posso ir lá ver a rádio? Tá? Eu falei, pô, vai lá sim, você fica lá, conhece como é e tal. Aí eu fui e ficava olhando a rádio, olhando a rádio, olhando a rádio. Aí um dia eu estava ali no estúdio, vendo um programa, e o Tuca, que apresentava um programa, falou, Delfis, fala a hora certa aí.
Aí eu falei, não, fiz assim para ele, né? Não. Ele, não, tu vai falar, quando acender a luz aí, fez um sinal pro técnico, né? Ó, abre aí o microfone 2 aí, que o Delfos vai falar a hora certa. Aí abriu o microfone, eu, Guarujá Paulista, 2h20, aquela voz de menino, embargada, quase chorando. Mas eu falei aquilo e falei, caramba, olha que bacana, isso aqui é gostoso. Ele falou, ó, vem aí você fica falando a hora certa de vez em quando aí no programa. Aí fiquei falando a hora certa durante alguns dias, aí ele me pôs para ler algumas coisas, e sei que em pouco tempo ele falou, você já dá para comandar um programa aí de uma hora. Acho que era das 6 às 7 ou das 5 às 6, eu tinha um programa. Mas aí foi um dilema, porque como eu ia me chamar? Né? Delfis é um nome muito complicado, era uma rádio bem popular, agora já Paulista era uma rádio popular. Aí eu falei, caramba, Del é uma abreviação, né, simpática, mas Del Fonseca, não, Fonseca não soa, é um nome muito adulto, um nome meio de velho, eu achava, né? Não, como é que vai ser? Aí veio meu irmão e falou, Moreno. Eu pegava sol, eu era moreno na época. Del Moreno, Del Moreno. Interessante. Fizemos até uma vinhetinha. Del Moreno. Enfim, aí eu comecei o meu programa de rádio lá. E aquela timidez, Luiz, virou do avesso, né? Porque foi 2 palitos para eu começar a fazer imitação, brincar, dar risada com o ouvinte, porque eu me sentia protegido atrás do microfone. Falei, ninguém está me vendo, né? Então, eu posso fazer o que eu quiser aqui, que eu vou estar na rua, ninguém vai me conhecer mesmo, então ponto, eu vou apavorar aqui. Aí comecei a fazer paródia, escrevi as paródias com meu irmão, comecei a fazer participações ao vivo com ouvintes e tal, e fiquei lá uns 6, 7 meses na Qual Rádio era a sua Guarujá. idade nesse tempo? E aí eu tinha 17 anos, Muito quando eu bom. comecei. E aí, logo depois, eu completei 18. E o meu irmão falou, pô, cara, você tem que ir para São Paulo. Pô, tô ouvindo as rádios de São Paulo lá. Meu, você tá no nível dos caras. Meu irmão foi um grande incentivador, né? Meu irmão e a minha avó. A minha avó, ela gravava, ela esperava entrar no ar. Eu chegava em casa depois do programa, ela, olha aqui, filho, olha, gravei, tá aqui. Ouve lá o que você fez, como é que foi o seu programa? Ela adorava, ela me estimulou muito. A minha mãe já tinha medo, porque ela achava, não, isso não é... Minha mãe bancária, né? Fez a vida dela com uma grande dificuldade, com muito trabalho, mas carteira assinada, tudo certinho, né? Aquela proteção, né? Vamos dizer assim, do trabalho público e tal. Na época, ela era funcionária pública, depois a Caixa mudou, ela trabalhava na Caixa Econômica. Mas enfim, e ela achava que eu tinha que ter um emprego assim, né? É estável, meu filho, o rádio muda muito e tal. Ela tinha muito medo, mas gostava quando eu estava no ar. Bom, enfim, aí o meu irmão me estimulou, vem para São Paulo, vai para São Paulo lá, faz um teste, não sei o quê, você precisa ir para lá. Eu falei, caramba, tinha acabado de completar 18. Falei, bom, vamos lá. Aí vim para São Paulo, bati em uma porta ou duas. Não foi muito fácil, né? No começo as pessoas não te recebem de braços abertos normalmente, mas eu bati numa porta lá na Avenida Europa, na rádio Antena 1, que uma prima nossa ouvindo a rádio uma vez Antena 1 falou, olha, Delcio, eu estou vendo que um locutor se despediu 2 da tarde, no sábado, e falou, olha, daqui a pouquinho eu volto às 10 da noite. Ela falou, olha, eu acho que lá devem estar precisando de locutor. Foi isso que ela pensou, né? Quando ela viu isso aí, falou, não, deve estar precisando de gente. Então, ela me avisou, eu falei, bom, então vou bater também nessa porta. E fui bater na porta da Antena 1. Na Avenida Europa, no escritório, né? Porque a rádio era na Consolação, quase na altura do fim da Paulista ali, né? Bom, mas aí então eu bati lá e o rapaz me recebeu bem. Oi, tudo bem? Ah, você é locutor? Puxa, entra. Eu falei, nossa, será que eu estou no lugar certo? Ele me recebeu, pediu para eu sentar e tal. E aí ele falou, olha, vamos gravar, você tem disponibilidade de gravar agora um teste? Eu falei, nossa, tenho sim. Então, beleza, joia. Então, espera um pouquinho, vamos subir lá para o estúdio. Deu um minutinho, fomos para o estúdio, eu entrei, ele me deu uma lista de músicas, talvez umas 15 músicas. Ele falou, olha,
faça o que você sabe fazer aí com essas músicas, anuncia, desanuncia e coisa e tal, né? E eu vinha de uma rádio AM, né, que não era bem diferente de uma rádio FM, mas como eu ouvia muita rádio FM, eu era fãzaço da Jovem Pan, que o senhor diretor, conheceu muito bem e foi responsável, é responsável por grande parte do sucesso da Pan 2. E aí, então, enfim, eu falei, bom, eu vou falar, vou lembrar como é que é aquele estilo do FM, da Jovem Pan e tal, e vou fazer. Propriamente a Antena 1 eu não ouvia muito, eu ouvia bem pouco, né? Eu ouvia mais a Jovem Pan, porque era uma rádio viva, alegre. Mas, enfim, eu abri o microfone lá e eu comecei a anunciar, ei, Lulu Santos, isso, aquilo outro, tal, aqui na Antena 1, e fui improvisando, porque não tinha nada além de 15 nomes de músicas e cantores. Bom, acabei de gravar, ele ouviu, falou, você pode esperar um pouquinho? Posso, sentei. Aí deu 2 minutinhos, ele voltou, entra lá nessa sala, você vai falar com o nosso coordenador artístico, o nome dele é Arnaldo Sacomani. Eu falei, caramba, mas... Pois é, eu tô mal de padrinhos, né? Depois são os meus outros padrinhos. E padrinho, quando a gente fala, né? Pensa assim, jabá, o cara conheceu, apadrinhava. Não, conhecia nada. É padrinho porque foi quem nos deu, quem dá pra gente a primeira oportunidade, ou as primeiras oportunidades nas várias fases da nossa carreira. Eu carinhosamente chamo de padrinho, assim como muitos colegas, né? Mas não tem nada a ver com jabá, nada a ver com jabá. Eu nem conhecia o Arnaldo. E eu era tão menino que eu nem conhecia o Arnaldo Sacomani, que já era um tremendo sucesso como produtor, já tinha produzido Tim Maia, Marina Lima, Fábio Júnior, o cara, a Sai Guarabira, o cara era um sucesso, né, na produção musical. E eu, ignorantezinho ali, novinho, bobinho, não sabia. E entrei lá na sala dele e tal, ele olhou para mim, fala, Lendato, tudo bem? Você é de Santos, né? Eu falei, sou do Guarujá. Arnaldo, saudoso, hein? Saudoso. Obrigado sempre por tudo, né? E quem conheceu o Arnaldo sabe o jeitão dele, né? Bem diretão, assim, despachado. Então, lindão, escuta, você pode começar aí na rádio aí já na segunda-feira, meu? Eu não estava acreditando que aquilo tudo estava acontecendo. Eu falei, posso, claro. Aí ele, bom, meu, operar, mesa de som, isso aí você sabe, né, meu? Você manja isso aí, né? Eu olhei para a cara dele, eu nunca tinha sentado numa mesa de som. Arnaldão, eu acho que eu já tinha falado isso para você aqui, né? Se eu não falei, estou falando agora aí. Mas eu nunca tinha sentado numa mesa de som. Eu era locutor e tinha o operador do outro lado do vidro, né? Na Rádio Guarujá. Mas eu falei que sim, né? Porque eu falei, se eu falar que não, eu tô ferrado, eu não vou ter minha primeira oportunidade. Eu aprendo, né? Eu gosto desse negócio aqui, eu aprendo. Era uma sexta-feira, se não estou enganado, quando eu fui, quinta ou sexta-feira. Aí ele falou, então legal, começa na segunda, você tem onde ficar? Eu falei, claro, também não tinha, mas eu falei, vai que eu falo que não tem. Ele fala, então a gente não quer você. Falei que tinha, mas eu não tinha. Então, o resultado, eu saí da reunião com o Arnaldo, fui para a rádio, ele falou, passa lá na rádio para você ver como é lá a rádio, conhecer lá direitinho e tal. Aí eu fui, fiquei olhando, né, me apresentei para o pessoal. Bom, passei o dia inteiro na rádio e dormi na rádio, sexta para sábado, de sábado para domingo e de domingo para segunda. Eu dormi na sala do transmissor algumas horas, porque o restante das horas eu ficava do lado de cada locutor ali. O Edinho Moreno, na época, era locutor ali. Pois é, eu fiquei colado naquela rádio, nosso Paulinho Azeitona, querido, né? E quando era lá 2 da manhã e tal, o locutor da madrugada falava, vira uma música aí para você ver como é que é. Eu sentava na mesa e tal, virava uma música aquelas picapes ainda de correia, né? Uma mesa Henrys, daquela menorzinha, cartucheira. A gente tinha que chavear lado A para usar a cartucheira 1, lado B para usar a picape 2. Era uma doideira. E eu fui aprendendo, dormi na rádio essas três noites, e na segunda entrei no ar. E entrei no ar fazendo meu trabalho lá direitinho, pianinho e tal, mas assim começou a minha vida. E só para
arrematar, se eu tivesse falado para o Arnaldo que eu não tinha onde ficar, ele tinha me deixado num hotel que tinha permuta com a rádio ali do lado da rádio. Mas como eu falei que eu tinha onde ficar, eu tive que A dormir na pergunta que transmissão. não quero calar é essa: onde você dormiu no outro dia, depois que estreou na Antena 1? Pois é, continuei dormindo na sala do transmissor alguns dias mais, porque eu ainda não tinha onde ficar, mas quando, enfim, eu entrei no ar e vi, né, pô, vou ficar, né, o Arnaldo falou, não, legal, tá bom pra caramba, legal, tá, você vai aprendendo, você vai pegando, aí então eu fui procurar um lugar, aí fui numa pensão ali, uma pensão na Alameda Jaú, e fiquei lá naquela pensão durante um período até alugar um apartamento. Uma kitnet, né, kitnet ali no Alameda Santos. É Olha, isso. não deixa de ser um começo importante, né? Sim. Porque você começou pela mão de um grande profissional, e eu vou dizer para você, mesmo na ausência do nosso Arnaldo Sacomani, se Uhum. ele não tivesse gostado, ele já mandava passear ou nem iria atender. Não tinha essa de tapinha nas É, costas, apadrinhamento, porque o Arnaldo era muito sério. Não só super. pelo que ele, no final da vida dele, que ele foi mais conhecido popularmente como membro do júri do nosso querido Carlos Massa, o Ratinho, mas Uhum. e ele tinha, não era tipo, ele era aquilo mesmo. Não gostou, Sim, fala, gostou, fala, e se ele achou meia boca, ele fala também. Então, não iria ser um tapinha nas costas que ia mudar a personalidade do nosso Arnaldo. E daí para sim. frente, o que aconteceu com o PH? Pois é, aí então mais para frente, aí eu fiquei um bom tempo, um bom tempo, fiquei um ano mais ou menos na Antena 1, estava tudo bem lá e tal. É, aí alguém me falou sobre a Rádio Transamérica, que era uma rádio que estava com uma proposta nova, que estava querendo partir para uma linha de humor, uma linha irreverente, né? E a Antena 1 era uma rádio mais convencional, mais séria. Não era tão séria como é hoje, né? Hoje é uma rádio quase que automática, né? Vamos dizer assim. Não, naquela época não, tinha paradas mais pedidas do Brasil, tinha uma série de coisas. Eu fiz um programa lá de músicas variadas, tal, chamava Revolução. Tinha lá algumas coisas, mas não era uma rádio de humor, uma rádio assim, irreverente, né? Mas, então eu falei, puxa, essa Rádio Transamérica, como será que é e tal? Enfim, dei uma passada lá e falaram, pô, você não quer gravar um teste aí e tal? Você tem perfil, teu tipo de voz e tal, teu jeito de apresentar. E aí, então, gravei um teste e boa. E aí, então, beleza, eles acharam bacana e tinha uma proposta nova e tal. Eu falei, bom, então tá legal. Nessa época o Arnaldo já não estava mais na direção, o Arnaldo já tinha saído da Antena 1, tinha ido para a Jovem Pan, se eu não estou enganado, acho que foi isso. Estava o Lisandro lá na época, você deve lembrar bem do Lisandro. Enfim, e aí então o SCAF também estava lá na época. E aí então eu fui para a Transamérica. Na Acho que cabe, Transamérica. antes, acho que cabe uma pergunta. Ah, Aquele garotinho de 17 anos que fazia paródia, que cantava, que brincava e tal, ele ficou embotado dentro de você porque a carreira inicial não permitia que você se soltasse ou que você não. botasse para fora aquilo que você vinha fazendo e que tinha liberdade para fazer dentro da Rádio Guarujá. É isso? Pois é, Luiz, aí você foi realmente num ponto bem importante. Foi realmente isso, né? Embora, óbvio, que toda a adrenalina de estar em São Paulo, caramba, né? De falar aqui para São Paulo, isso a gente enche a boca para falar, era uma emoção grande. Mas depois que passa, né? Esse primeiro impacto, assim, tal, aí então você, de novo, coloca o pé na carreira e fala, puxa vida, mas e aquelas coisas, né? E como é que eu faço para desenvolver aquelas coisas que eu vinha fazendo, que eu acho que dariam certo aqui, né? Foi daí que surgiu essa história da Transamérica, né? Eu falei, pô, quem sabe lá eu consiga fazer as coisas que eu vinha fazendo na Guarujá e aquilo né, que flui de mim. Na verdade, foi o que aconteceu, porque chegando lá, a rádio na época ela estava saindo daquela proposta gravada, né? Ainda tinha aqueles carrosséis gigantes de cartucheiras com hora certa, era uma coisa louca, né? Você imaginar É chamado elefante branco, o né? Que elefante era branco, um isso carrossel aí. de cartuchos, um depois do outro, e olha lá.
Não dá para imaginar, né, como eram as coisas naquela época. Você imagina, cada cartucho tinha 1 hora, um minuto a minuto, e aquilo tinha que ser soltado dessa forma, não era simples como é hoje, e aquilo ocupava uma sala gigante, né? Enfim, a rádio estava partindo daquela coisa gravada, ouvimos e acabamos de ouvir, estava partindo para uma rádio jovem, tal, vamos lá, pegada de Jovem Pan e tal. Falei, puxa, acho que é aqui mesmo. E estava lá o Ricardo Henrique, o Luiz Augusto Biasi, cariocas, né, no comando da rádio. Então era aquela rádio que tinha uma pegada irreverente, até, entre aspas, irresponsável, né, para a época, porque tinham umas coisas bem apimentadas, né, alguns quadros de humor apimentados e tal, e eu achei aquilo tudo um barato, né, e começamos a fazer a rádio, e foi muito bacana, até que essa direção saiu por umas divergências ali e tal, que talvez faltasse alguma espécie de adequação entre eles. Eu, muito moleque, nem imaginava que tipo de relações políticas poderiam estar acontecendo lá naquele momento, mas, enfim, eles saíram, e aí a rádio precisava crescer, né? A ambição era que a rádio tomasse lugar entre as primeiras, as mais importantes, e aí tiveram a ideia de chamar um cara bastante renomado no meio, uma figura criativa, um cara que sempre revolucionou o rádio e que é responsável por tantas coisas no rádio, muitas reconhecidas e outras não, e que esse ano foi agraciado com a PCA, por uma coisa incrível, né? Foi agraciado com uma PCA porque acabou fazendo a divulgação de uma rádio que ele ajudou a montar e que na época, não sei por quê, né, Luiz? Não precisamos nos estender nisso, mas quem te conhece sabe o que você fez, e que agora Obrigado. veio esse prêmio, e que eu fico realmente muito feliz, felicíssimo com isso. De Também eu. qualquer forma, com ele ou sem ele, você não é o prêmio, né? Nós não somos o troféu, nós não somos a medalha, nós somos aquilo que nós fazemos, e aquilo que nós fazemos está impresso no universo, né? O que você fez está aí até hoje. Como eu disse, muitas coisas que você fez levam a sua marca, o seu nome, vamos dizer assim, e outras que você fez levam nomes de outros, né? Mas, de qualquer forma, quem viveu sabe quem fez e quem construiu e quem inovou. E você é um cara que tem essa capacidade, não é por estar na tua presença, mas eu fui agraciado, não é, com a possibilidade de ter você como um dos meus padrinhos, assim como o Sacomani, e assim como ele, alguém que eu jamais tinha visto, eu apenas ouvia falar de você, obviamente, porque o seu nome estava sempre, não é, a baila na rádio, mas eu não te conhecia, então, de repente, você apareceu lá, a Transamérica falou, vamos chamar Luiz Fernando Malioca para construir essa história aqui que a gente quer fazer na rádio. E aí, então, nós lá nos conhecemos e, enfim, aprendi demais com você, como aprendo até hoje. E aí lá a gente fez um trabalho realmente bem bonito, né? Um trabalho de equipe, você soube fazer com que aquela equipe de jovens, que éramos todos jovens na época, e a gente estava perdido, porque assim, aquela situação, aquele momento na Transamérica, foi assim, hoje a gente tem um coordenador e um diretor artístico, dormimos, acordamos no dia seguinte, não tinha mais nada, não tinha mais ninguém. Foi uma mudança assim, da noite para o dia, literalmente. A gente ficou conduzindo aquela rádio até você chegar, a gente ficou conduzindo aquela rádio na raça, nós locutores, né? Na época, eu, Marcos Andrade, o Alvinho, o Álvaro Gimenez, enfim, jovens, né? Conduzindo aquela rádio, aquele avião. De repente chegou você, colocou a casa em ordem, fez daquilo uma coisa incrível, né? A gente teve a honra de ter nomes como, sei lá, como Rita Lee, Cazuza, Renato Russo, dando entrevistas para a gente. A gente teve Faustão, antes de ir para a Globo, gente. Talvez você aí do outro lado não saiba, mas antes de ir para a Rede Globo, Faustão foi um locutor, um apresentador da Rádio Transamérica através do Luiz Fernando Malioca. E lá na Transamérica foi quando ele foi chamado para ir para a Rede Globo de televisão, né? A gente teve inúmeros quadros, inúmeros apresentadores, gente querida, conhecida, que através do prestígio
que você, Luiz, levou para a rádio naquele momento, essas pessoas então falaram, puxa, bacana, é uma rádio que dá para a gente confiar, tudo, obviamente, por causa do valor que tem agregado no seu nome, no trabalho que você sempre fez pelo rádio. Então, aquilo foi uma fase incrível, a rádio revolucionou, a rádio foi lá no topo, né, brigando lá na época com a Jovem Pan, né, com as grandes rádios, na época a Rádio Cidade também, e a gente chegou no topo nas suas mãos lá, né? Então foi uma coisa maravilhosa. Eu só tenho a agradecer e ter orgulho dessa época, viu, Luiz? Eu posso dizer, como adendo, até porque nós estamos contando a sua história e não a minha, que foi um grande laboratório, né? Nós ousamos fazer radionovela, não no modelo tradicional, mas aproveitando os valores que nós tínhamos na casa, trouxemos mais alguns, como Luiz Henrique Romagnoli, Serginho Leite, Sim. e aí nós aproveitamos para modernizar aquilo que nunca saiu de moda. Se a televisão viveu e vive até hoje, da produção e da venda das telenovelas no mundo inteiro, é uma indústria das mais caras em todos os sentidos. É caro para fazer, é caro para comprar, mas dá um lucro sensacional, porque você investe bem na produção, na criação, na montagem, depois você vende para o mundo inteiro, para que cada um duble na sua língua preferida, ou na sua língua específica, na hora de colocar no ar, e, com isso, você fatura não só os royalties que você pagou para fazer a primeira parte, ou seja, a matriz, porque você pagou o autor, porque você pagou o produtor, porque você pagou o ator, etc. Daí para frente, o que vier é lucro. Você só tem que dividir uma parte com as pessoas que ajudaram a fazer isso. Mas assim mesmo, é uma indústria extremamente lucrativa. E a gente quis brincar, aproveitando o que eu disse no começo, fazendo um laboratório, e fez novela também, e fez umas brincadeiras, e fez paródias. Nós tivemos um período. Isso aí eu acho que você pode contar um pouquinho, bem especificamente, porque era um momento em que a gente estava com uma certa liberdade para fazer esse tipo de brincadeira, né? Brincadeira saudável. Sim, sem dúvida. Pô, você falou das novelas, né? Bom, primeiro que você realizou um sonho, entre tantos outros, né, que você proporcionou dentro da minha carreira, foi o de trabalhar ao lado do Serginho Leite, que era o meu ídolo, né? Era a minha referência de rádio, de humor, de criatividade. Eu era um tremendo fã do Serginho, sou até hoje, né? Adoro ver vídeos dele e tal, tenho o prazer de ser amigo do Paulinho Leite, o velho Milk, que eu também era um grande fã, conheci, trabalhei junto, né? Então conheço a ex-esposa dele, os filhos, né? Enfim, e foi um grande prazer. A gente foi fazer novela junto, né? Então a gente, radionovela, né? Aquilo foi uma coisa incrível, porque a gente recriou os áureos tempos do rádio, fazendo uma radionovela, obviamente, com recursos diferentes, recursos técnicos, né, diferentes, mas com aquele vigor, né, com aquela ambiência gostosa, aquele clima, né, que as radionovelas sempre provocaram na gente, né? E a gente fazia, obviamente, radionovela de humor, né? Então tinha Balas, né, que era a versão de Dallas, que na época era um grande sucesso. Aí você levou na época o meu querido amigo e um grande escritor de humor, o Magalhães Júnior, né, que na época foi quem escreveu junto com a Laura Coutinho a Balas, né? Ele criou o J.R. Júnior, o personagem que eu fazia. Então ele era um galanteador, né? Ele chegava para as mulheres: você tem pernas do jeito que eu gosto, 2. Para ele, o que viesse, ele estava traçando, né? Era um personagem muito divertido. Você falou em imitação, deixa eu perguntar uma coisa. Eu era fã de um personagem que você criou, acho que antes até de eu entrar, e isso era seu, porque você não era aquele imitador que copiava os imitadores da época, ou seja, o que os imitadores da época faziam? Eles imitavam Paulo Maluf, eles imitavam o presidente, eles imitavam... Não, era sempre aqueles 5 ou 6.
Eu estou dizendo isso porque, juntamente com o nosso querido Flávio Oscar, lá um pouquinho depois do que você está citando, eu voltei para a Jovem Pan para cuidar da parte de promoção e tal, e nós fizemos testes para novos humoristas, até porque os originais já tinham ido embora. E a grande maioria dos 600 e poucos testes que nós fizemos, mais de 500 imitavam o Serginho Leite, não os personagens. Sim. Então, você já havia se destacado porque havia criado... Conta um pouquinho como era esse personagem, que eu acho que isso não ficou muito marcado na história, mas era muito curioso, é bom que a gente relembre como era. Legal. Eu criei alguns personagens, né? Então a gente tinha uns quadros de humor, que foi nesse período onde a gente precisou segurar a rádio aí até você chegar, e aí a gente criou uns quadros de humor. Então a gente tinha o Jornal do Interior, que eu fazia com o Álvaro Gimenez, era o Jornal do Interior, agora as notícias do dia, enfim, e aí fazia uma palhaçada toda lá. E tinha o repórter, o Carlos Camargo, que era um repórter de Cambuquira, que ele era um repórter que trabalhava com o Cabo Man. Veja, na época era Cabo Man, né? Ninguém trabalhava com microfone sem fio. Então o Cabo Man ia lá, dava o cabo para ele e ia esticando o cabo para ele poder fazer a matéria. E sempre acontecia alguma coisa, o cara se enrolava no cabo, caía no buraco, enfim, tinha algum problema qualquer. E o Carlos Camargo falava assim: oi, ouvintes da Transamérica, é Carlos Camargo aqui com mais uma reportagem importante para você e tal. E sempre acontecia alguma coisa que impedia ele de chegar no final da reportagem. E era: ô Vladimir, dá mais fio, Vladimir, não tô conseguindo chegar no entrevistado, Vladimir. E era uma bagunça danada. E fez um sucesso grande na época, esse quadro, né? E quando você foi para lá, que você levou o Maga, nessa época eu escrevia o Álvaro, ou escrevia sozinho, como dava, né? Aí o Maga foi e adorou o personagem, e ajudou a fazer também, e enfim, e a gente se divertiu muito trabalhando e produzindo, né? Não é só dar risada, não, mas a gente produzia. Fazia tudo, verdade. Muito e daí bacana. Para frente, você saiu da Transamérica e foi para... Eu saí da Transamérica e fui para a Jovem Pan, porque daí no período, aí você já tinha saído, também não me lembro para onde você foi, quando você saiu da Transamérica, você foi para a Jovem Pan, né? Não, eu fui para a rua. Você foi para a rua. Foi a primeira e única emissora da qual eu fui demitido. A história não tem por que a gente ficar contando detalhes, Sim. Mas eu ousei, além da conta, não me arrependo, faria de novo, disse isso na época, mas eu fui muito além do que uma pessoa normal iria, e o meu espírito ariano me mandou peitar a situação, e aí eu ganhei o bilhete azul. Não me arrependo, porque a partir daí eu falei: olha, chega de ser empregado, chega de ter carteira assinada, chega de ser mandado e comandado, eu vou abrir uma empresa e a partir de agora eu vou ser o que todo mundo gostaria de ser, dono do seu próprio nariz. E olha, para ter um desses daqui, tinha que ser um bom dono mesmo. E nessa altura do campeonato eu criei uma empresa chamada Publinter, a Publinter Comunicação, e a partir dela eu comecei a fazer outros trabalhos. E aí, por incrível que pareça, um dos primeiros clientes que eu tive foi exatamente o Tutinho da Jovem Pan, que me chamou para trabalhar na parte de promoção, exatamente para retomar o contato com aquela Jovem Pan que eu havia ajudado a criar. Sem dúvida, que era demais, né? Os flashes que vocês faziam, você, o Luiz Henrique Romagnoli, o nosso Roma, né? Eu lembro quando você voltou para a Pan, a Pan ganhou aquele ar de novo, de Jovem Pan, né? Porque que se perdeu um pouquinho também no momento da saída do Serginho e coisa e tal, e enfim. Mas, foi bem lembrada. A Transamérica, na verdade, nesse momento, quando você saiu, todos nós ficamos bastante chateados com isso,
Na época o Lélio estava ali, né, coordenando, que é um cara parceirão, irmãozão, um cara também espetacular de trabalhar com ele. E o Lélio, a rádio estava com aquele ar de tipo, putz, sei lá, né, o último que sair apaga a luz, né? Porque a gente viu que tudo aquilo que tinha sido construído começou a desmanchar, né? Porque vieram uma série de restrições. Hoje a gente falar é até absurdo, mas eu lembro que você ainda, quem criou aquela marca, né, quem chamou o pessoal lá, a gente aprovou a marca que até hoje é da Transamérica, né, o Tesão, aquele T grandão vermelho, que a gente queria chamar de Tesão, que é um T grandão, era um Tesão, um T grande. E aí, nossa, deu um bochicho danado. Não pode falar isso aqui, vocês estão loucos, vocês não sei o que lá. E aí, enfim, daí para frente, parece que a coisa começou a destrambelhar ali, né? Bom, e aí então, nesse momento, né, após a sua saída, eu recebi um telefonema da Jovem Pan, que o Tutinha queria falar comigo e tal. E eu falei, puxa, então acho que é a hora, né? E no momento dessa minha saída aí, foi me oferecido uma coordenação da rádio local ali, sabe? Não, a gente ia te chamar. Eu falei, puxa vida, mas é que agora, né, agora eu já, né, já acertei, já é aquela coisa, né? Aquela doideira que ficou um momento realmente todo mundo meio perdido ali. Bom, mas então eu fui para a Jovem Pan e não posso negar que foi um dos maiores sonhos que eu tinha, era trabalhar na Jovem Pan, era falar ZYD 825, e agora eu me confundi, hein? ZYD 825, Rádio Pan-Americana S.A., sua Pan 2 em sempre, 9, São Paulo, parará, parará. É isso mesmo, né? É 825, né, Luiz? Acho que sim. ZYD 825. Prefixo. É que eu misturo um pouco da Rádio Estéreo Cidade com a Rádio Jovem Pan, mas o prefixo era Rádio Pan-Americana São Paulo S.A., sua Jovem Pan 2, FM mais vivo de São Paulo. 252-6456 era o telefone. Eu era super fã, né? Então eu falei, puxa, eu vou lá. Enfim, aí fui, conversei com o Tutinha, a gente teve uma conversa bem franca. E então aí eu passei a fazer lá o horário, o Tutinha me colocou para fazer o Hit Parade da Pan, né? O Beto já fazia muitos anos, né? Apresentava aquele programa como ninguém, né? O Hit Parade da Pan, o Beto Rivera, meu queridíssimo amigo, irmãozão também. Então eu passei a fazer o Beto, a entrar às 6 da tarde, o Beto saía às 5. Então eu fiquei das 6 às 10, né? E também foi muito divertido, fiz paródia, cheguei a fazer, no período que eu tive lá, não sei, acho que pouca gente sabe, mas eu apresentei, eu fui o Djalma Jorge neste período em que eu trabalhei lá. O Djalma Jorge é um personagem criado pelo Tutinha, né, e meio que baseado também no Carlos Aguiar, que era uma imitação que o Serginho fazia e tal, e de um apresentador aqui de São Paulo, Carlos Aguiar, né, não sei se o pessoal vai lembrar, mas aí então o Djalma Jorge era um personagem criado pelo Tutinha, mas ele foi viajar numa época, resolveu algumas coisas nos Estados Unidos, ele falou, você pode fazer aí, eu sei que você faz imitação, faz voz, já vi você brincar fazendo o Djalma, dá para você fazer aí o programa aí, uma semana ou duas? Eu falei, beleza, dá sim. E aí, essa semana ou duas... Ninguém sabe disso, não. Não? Não, você está revelando agora algo que não vai mudar nada na história, mas é uma revelação. Pois é, eu estou falando não por nada, mas é porque a gente está, né? Eu falei até de onde surgiu o meu nome, então. Mas então, aí eu fiz o Djalma, e foi muito bacana, porque o Djalma é um baita personagem, né? Que o Tutinha me rachava de rir quando eu assistia o Djalma em casa. Antes de conhecer o Tutinha, eu falava, pô, não é possível, esse cara tem que ser o dono da rádio para fazer o que ele faz. E eu não sabia que ele era o dono da rádio na época, né? Mas aí, então, como eu estava fazendo o papel do dono da rádio, então
eu agi como o dono da rádio. Eu falava barbaridades ali que, né, junto com o Zé Américo, o nosso querido Pardini, o Ivan, o pessoal do café, né? Então a gente fazia as brincadeiras e tal, e muita gente não sabia, porque foi assim, divulgado lá dentro, né? Às vezes os caras encontravam, tu tinha falado, pô, tá, tu tinha ouvido, nossa, tá legal pra caramba, Djalma, esse fim de semana. Tu tinha ficava quieto, né? Mas foi um período bacana, foi muito gostoso trabalhar lá, enfim, poder matar essa vontade, né, de falar naquele microfone e falar esse prefixo tão importante, né, de rádio em São Paulo, que foi a Jovem Pan, né? E aí da Pan eu fui para sua querida e nossa querida Rádio Cidade. Foi quando o Tavinho Sesc, que também você, né, foi um dos caras que você é um formador de talentos do rádio, né, de nomes do rádio, e todo o time da cidade ali passou pela sua mão, né, Luiz, e toda aquela criação doida, você tem tudo a ver com aquilo também, né? A gente descobria, às vezes, a possibilidade de tirar de dentro da pessoa aquilo que ela tinha de positivo. Então, uma ou outra vez, houve a chance para fulano, para ciclano, independente do nome, para ele mostrar a capacidade dele. E muitas vezes isso deu certo. Eu vou aproveitar essa deixa para passar um recado aí. Eu sei que você gosta de ver as nossas lives e quando tem tempo também alguém sempre comenta alguma coisa. Agora que você é diretor-presidente da Jovem Pan, você não pode mais fazer o Djalma Jorge. Se você quiser retomar, fala com o Delfos, eu sou empresário dele agora, a partir desse momento, e a gente pode retomar e fazer o Djalma Jorge no século XXI, ou seja, com a nova roupagem, tá? Vou pensar nisso aí. Puta, seria muito legal. Um revival legal, hein? Aproveitando que você falou do Tutinha, se o Tutinha estiver ouvindo, Tutinha, um beijo, um baita abraço para você, muito obrigado pela oportunidade que você me deu, naquela coisa naquele ímpeto, né, da juventude, às vezes a gente... é uma coisa assim meio doida, né? A gente está com uma energia muito grande e sei lá, se em algum momento aí aconteceu algo que eu tenha falado para você que te chateou, eu realmente te peço desculpas, mas eu acho que não, nós nunca tivemos nenhum entrevero, não. Eu digo isso, Luiz, porque quando eu fui trabalhar na Jovem Pan, que o Tutinha me chamou para conversar, eu pensei, meu Deus, eu tenho que vir para a rádio, eu quero trabalhar muito nessa rádio, mas eu sei que às vezes os ânimos são um pouco exaltados aqui, né, e tal, a gente de fora ouvia falar um monte de coisa que acontecia ali e tal, de estresse dentro da rádio, e logo que eu fui, eu brinquei com ele, eu falei, Tutinha, pô, eu tô vindo para cá, eu gosto muito da rádio, é um grande prazer estar aqui, mas, pô, se a gente cair num estresse aqui, junto, de discutir e tal, olha, você vai grudar em mim, eu vou grudar em você, a gente vai cair do 24º andar lá embaixo na Paulista, se rolando, né? Eu falei para ele em tom de brincadeira. Já previu, né? Eu falei para ele sinceramente, porque a gente ouvia falar uma série de coisas, né? E eu, um molecão, eu falei, pô, eu vou falar para ele, porque se ele tiver que falar, vai embora daqui, ele já fala agora, eu nem entro, né? E ele deu risada e falou, não, nada disso, o pessoal fala demais, tal. E olha, eu nunca tive nenhum problema com o Tutinha. Eu, Delfis, nunca tive. A gente nunca teve um bate-boca, a gente nunca teve estresse. Se eu falar que tivemos eu vou estar mentindo. Nunca tivemos, né? Mas eu tive essa conversa com ele no começo que eu não sei lá como ele encarou. Mas eu respeito demais, fico feliz com todo o sucesso que a PAN vem fazendo, com toda essa sacada que você teve aí de unir tudo nas mídias digitais e, enfim, toda essa estratégia que você está criando e todo o sucesso que a PAN tem hoje. Tem um tremendo carinho. Está estreando um canal de televisão a cabo, claro que quando nossa conversa estiver no ar, alguém já viu, já ficou sabendo, mas saiba você que vem aí um novo canal de televisão, que é o canal Jovem Pan, que é um grande sonho da família, e etc, etc. E agora vai sair também
por uma facilidade que ele encontrou aí num canal. Bom, depois vocês vão saber, eu não vou ficar Legal, falando muito, muito é bom. só uma pesquisa. Eu tenho 5 minutos de conversa com você ainda, Uau! passa super rápido. Eu queria saber da sua passagem pela Rádio Bandeirantes AM. Como é que isso aconteceu e o que é que você guardou de lembranças boas ou ruins desse período? Não, só lembranças boas, Luiz. Não tem lembrança ruim, não, porque eu acho que tudo tem um ciclo. Quando o ciclo se fecha, né, que foi cumprido, você parte para outra. E a minha saída de lá foi na boa, foi uma decisão minha em função de uma série de mudanças que estavam acontecendo lá. Mas a Band AM, a qual estava sob seu comando também, e você me colocou lá num momento em que não foi fácil para você, porque você colocou um jovem lá de, sei lá, quantos anos eu tinha na época, acho que 25 ou 24, ao lado de apresentadores que tinham 35, 40, só de Bandeirantes. Então, quando eu cheguei lá, os caras me olhavam, o que esse bebê tá fazendo aqui, né? O que esse carinha tá fazendo aqui? E eu sei que você passou por dificuldades, porque as críticas vieram, mas acho que ao longo do período, e não demorou muito, as pessoas foram vendo de onde eu vinha, a minha escola, o que eu tinha para trazer para lá, né, também, além de aprender, obviamente, a cada segundo lá dentro. E então eu acho que as pessoas foram me respeitando muito, eu fui conquistando programas lá dentro, assim como Ciranda da Cidade, que foi um prazerzaço ter apresentado, ter feito esse programa aqui, um ícone, né, um programa ícone do rádio, o show em 3D que nós fizemos lá, o Darcio Arruda, o Darcio que também se tornou um amigão e eu era um super fã dele, eu sou um super fã dele. E a gente, a Johnny Forte, né, o outro D do show em 3D, queridíssima Johnny Forte, super competente, alegre, vibrante. Então, acho que lá a gente fez um trabalho que eu quero crer que tenha honrado o seu nome e que a gente fez uma grande mudança, porque depois de mim lá, você levou o Nelson Gomes, está lá até hoje, um time mais jovem, né? E foi tendo essa mescla de nomes lá dentro, que acho que fez uma grande diferença e foi a virada, né, extremamente importante dentro da Bandeirantes, né, a RB 840, e depois essa mudança toda aí, eu acho que tem tudo a ver com o que você fez lá. Então o AM me agregou demais, né, trabalhar com aquelas pessoas incríveis, Lorival Pacheco, Antônio Carvalho, Ferreira Martins, Flávio Guimarães, eu falava, meu Deus, que é isso, eu estou do lado desses caras, né? Zé Paulo de Andrade, né? Puxa, Zé Paulo, que saudade, quanto que eu aprendi com o Zé, né? E que também me respeitava bastante, né? Eu fico muito feliz com tudo que eu passei lá dentro. E lá eu comecei a fazer telejornal, né? Justamente porque eu estava na rádio, eles me chamaram para fazer um teste num telejornal, o telejornal de fim de semana, depois todos os dias, e assim foi. Eu fiz bastante coisa ali dentro também. Trabalhei com a Marília Gabriela, a Gabi, enfim, Rondino, uma série de profissionais ali, o Fernando Mitre, né, quem me levou lá para a TV. Foi muito bacana. Eu só tenho a agradecer a casa e só tenho a agradecer a você por também me alavancar, né, nesse momento, quando você estava lá na Bandeirantes, Luiz. E hoje o que faz Delfis Fonseca, já que nós estamos realmente no finalzinho do final. programa? Então, Delfis Fonseca, eu não gosto de falar na terceira pessoa, né? Acho isso estranhíssimo, mas eu hoje, já há muito tempo, eu dou treinamentos para apresentação de televisão, apresentação em rádio, apresentação em palco, desinibição, enfim, eu treino todo tipo de profissional ou não profissional, modelo, jornalista, padre, pastor, político, enfim, quem tiver necessidade de melhorar nessa arte que eu chamo da comunicação, eu treino pessoas. Eu montei no Senac em 89, eu estava na TV Bandeirantes, o primeiro curso do Brasil para apresentadores de televisão. Primeiro curso do Brasil, eu montei, implantei lá,
e esse curso existe até hoje, um curso que depois se tornou profissionalizante. Eu fiz o conteúdo lá, apresentamos para o MEC aprovou, um curso profissionalizante, e aí eu segui o meu caminho, dando esses treinamentos particulares, né? Hoje eu treino muito online ou virtualmente, né? Sobretudo agora nesse momento, mas eu já vinha fazendo isso antes. E eu continuo fazendo locuções, narrações em vários estúdios aqui em São Paulo, para vários canais de televisão a cabo, ou até TV aberta. Eu faço dublagem e narração. Eu tenho um programa numa web rádio, que recentemente fui convidado para fazer, do nosso amigo Rogério Pacileu Júnior, nosso comandante, é a Web Vintage Radio. Eu estou lá de segunda a sexta, das 7 às 10 da noite, no Hot Night, e sábado das 6 às 10 da noite. É um programa só de músicas dos anos 80, um programa de músicas variadas, dançantes, né? Um programa das discos, né? Muito bacana, muito divertido, e eu gosto muito de restabelecer esse contato com o rádio. Eu não deixei de ser radialista, porque de uma forma ou outra, ou fazendo vinhetas, ou fazendo narração, ou fazendo locução, ou alguma coisa, eu estou sempre em contato com o rádio também, né? Então, essa é a minha vida. Eu continuo e faço eventos corporativos, apresentação, né, de eventos corporativos e tudo mais, coisas que eu sempre fiz ao longo da minha carreira mesmo, né? Mas estou muito feliz, estou contente, tenho o meu estúdio onde eu faço essas produções e locuções, então eu só tenho a agradecer, Luiz, a Deus por essa bênção de poder fazer o que a gente ama. Você, que foi super importante na minha carreira, Arnaldo Sacomani, o Tutinha, enfim, esses anjos, né, que vão aparecendo e permitindo que a gente tenha a possibilidade de mostrar aquilo que a gente sabe fazer, ou que a gente acha que sabe, mas que depois vai aprendendo e as coisas vão. Muitíssimo obrigado, honrado mais uma vez de estar aqui com você. Eu tenho muito a agradecer a você pelo que você contribuiu com a minha carreira. A gente ainda volta a conversar um dia, porque tem coisinhas, firulas, filigranas, que a gente não deixa passar assim na primeira conversa, porque não dá tempo. 1 hora de conversa é realmente um tempo muito exíguo, mas um dia a gente volta a conversar e vamos pensar aquelas coisas diferentes para contar mais um pouco da história do rádio. Agradeço a você por ter vindo a brilhantar mais esta série que nós estamos apresentando, e até breve, se Deus quiser. Obrigado, Luiz. Eu que te agradeço. Fique bem, cuide-se. Pessoal, amigos, colegas, muito obrigado. Aí, um abraço a todos vocês. Cuidem-se, tá? Até uma próxima oportunidade. Valeu. Esse foi Delfis Fonseca, nosso amigo pessoal, mas também um excelente profissional. Tem muita coisa que eu ainda quero falar dele. Numa próxima oportunidade, a gente marca um outro horário e conversa mais um pouco. E a você que ficou até agora, lembre-se, neste canal do YouTube, que tem o meu nome, Luiz Fernando Malhoca, você encontra todas as séries que nós estamos fazendo, inclusive essa de agora, que é Vozes do Brasil. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência, e a gente volta a conversar em breve, semana que vem. Até mais.